Sentar, por favor, pegando a sua Bíblia. Nós vamos ler no livro de Isaías, começar por aqui. Isaías, capítulo 53. O que nós estamos celebrando esse final de semana foi anunciado pelo profeta Isaías no Velho Testamento. Tudo que haveria de vir a acontecer com o Senhor foi falado através da boca do profeta do Senhor. E eu gostaria de relembrar você que todos os acontecimentos bíblicos do Novo Testamento é Bíblia cumprindo Bíblia. O Velho Testamento, ele foi anunciado por Deus através dos profetas, e no Novo o Senhor vem para cumprir. Então Isaías 43 diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Veja bem, até aqui Deus estava anunciando que um rico, José de Arimateia, iria cuidar do túmulo do Senhor Jesus. Lá o Senhor já havia anunciado. E aí continua o texto assim dizendo, a gente parou... Isso, verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glória a Deus. Tudo que o profeta estava anunciando aqui foi exatamente o que aconteceu por mim e por vocês. Foi por essa razão que o Senhor Jesus subiu ao madeiro. Foi para que as minhas, as suas, as nossas iniquidades, elas fossem levadas sobre ele. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Hoje, sempre no dia de ressurreição, eu amo o Senhor todos os dias da minha vida, por ele eu vivo. Mas no dia da ressurreição eu fico muito emocionada desde a hora que eu acordo. Porque quando eu paro para pensar o que seria da minha vida sem o Senhor Jesus, não haveria um final bom, não seria bom. Mas quando o Senhor entra na minha vida, todo o meu passado passa a ter sentido, porque o futuro está nas mãos do Senhor. E é por isso que nós estamos de pé. E eu convido você também ir comigo agora no livro de João, capítulo 19. João 19, nós vamos lá para o verso 38. Então, relembrando o nosso coração do porquê o Senhor Jesus subiu ao madeiro, do porquê
aquela crucificação, porque a ressurreição ia acontecer, foi pelo seu amor a nós, foi para que nós pudéssemos ser lavados, remidos, redimidos pelo teu sangue. Então, João 19, verso 38 diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, que ainda ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, do qual ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Você percebe que lá em Isaías o texto do profeta fala que ele estava reputado, porque quem era crucificado, quando o corpo era tirado, era jogado numa vala, junto com todos os demais corpos. E o profeta fala que ele não foi jogado, ele não seria jogado nesse lugar, ele seria sepultado entre os ricos, porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. E exatamente isso que acontece, esse texto ele comprova exatamente como aconteceu. Um rico, José, ele se manifesta, ele vai lá, e aí a gente começa a pensar naquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Quando a gente fala de crucificação, quando a gente fala de Páscoa, raramente a gente pensa no sábado, não é? Raramente a gente pensa no dia do sábado, porque entre a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição foram 3 dias, né? A palavra de Deus diz que após sua morte, ao 3º dia, ele iria ressuscitar. E eu gostaria de falar com você um pouco sobre o sábado. O sábado é o dia do silêncio nessa ocasião. Sábado foi o dia do silêncio que atormentou a alma dos seus discípulos. Sábado foi o dia em que, como nós falamos muito da sexta e do domingo, apenas, a sexta foi a crucificação. E sábado é o dia de penumbra, é o dia escuro, é o dia sem resposta, entre a sombra da sexta-feira e entre a luz do domingo. O sábado, ele nos traz uma reflexão, que na sexta-feira, em que o Senhor foi crucificado, Deus se fez ouvir de todas as maneiras. Deus se fez ouvir quando o Senhor Jesus expira naquela cruz e imediatamente o véu do templo se rasga, quebrando toda a separação que havia entre nós e Deus. O Senhor Deus fala alto na sexta-feira, quando as sepulturas se estremecem e se abrem e mortos ressuscitam. Já parou para pensar nesse detalhe? Imagina as pessoas que morreu sua mãe e de repente sua mãe está ali, na Páscoa apareceu de volta na sua casa. Como? Foi o poder de Deus. Deus, naquele dia que o Senhor expirou, mortos foram ressuscitados. Detalhes desse momento da sexta-feira. A sexta-feira também nos revela que o Senhor sacudiu a terra estremeceu. O Senhor também falou muito na sexta-feira, quando o dia se escureceu, quando ele bloqueou o sol. E tudo isso revelou e tudo isso confirmou para todos que estavam naquele ato de consumação, que quando o Senhor Jesus fala assim, está consumado, todos disseram o quê? O povo disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então quando o Senhor Jesus falava naquela cruz,
através das suas atitudes, cumprindo o plano do Senhor, o motivo pelo qual ele foi até aquela cruz. O Senhor Deus e Pai estava falando através do seu poder, através das manifestações sobrenaturais, provando realmente: este é o meu filho, cumprindo o propósito, religando nós a Deus. Estávamos separados pelo pecado. Sábado foi o dia da espera, o dia da dúvida. Ele falou muito na sexta-feira. Ele cumpriu o plano de Deus. Deus revelou através de todo o seu poder, desses moveres sobrenatural. Mas no sábado Deus não fala uma palavra. No sábado Deus não se faz perceptível em nenhuma ação sobrenatural. No sábado há um silêncio. Perceba que Jerusalém estava cheia, a cidade estava repleta, era época de Páscoa. Todos haviam vindo celebrar de cidades distantes. Todos viram aqueles acontecimentos. E no sábado havia espera, havia dúvida. E interessante nós pensarmos que entre a crucificação e a ressurreição, Deus insere um sábado. Interessante nós pensarmos que no sábado, imagina o sinédrio, aqueles que haviam planejado, haviam julgado o Senhor daquela forma que foi feita. Imagina também os seus discípulos que ontem estavam ao lado de Jesus, cearam com ele. E naquele dia eles estão ali, aliás, só as mulheres, né? Os discípulos haviam fugido, a palavra fala, eles tiveram medo. A palavra também relata que Pedro negou ao Senhor. Tudo que o Senhor havia dito ali na Santa Ceia, Judas traiu. Houve grandes falas, grandes atitudes falaram entre a sexta e o sábado. Nós podemos perceber também que quando o Senhor inspira naquela cruz, eram aproximadamente 15 horas. Só que nós também sabemos que a cultura judaica no sábado ninguém pode trabalhar. A partir do pôr do sol da sexta-feira, judeu não pode trabalhar, judeu não pode comprar, judeu não pode fazer nada. E quando o Senhor Jesus inspira às 15 horas da sexta-feira, o que acontece rapidamente? A gente vê que José de Arimateia toma as devidas providências rapidamente, porque se assim não fosse, se ele não tirasse o corpo de Jesus dali antes das 18 horas, se o Senhor Jesus não fosse descido daquele madeiro e sepultado até as 18 horas, eles teriam que esperar o sábado passar para isso ser feito somente no sábado depois das 18 horas. E como as coisas foram feitas muito rapidamente e de uma forma tão difícil de os discípulos ou das mulheres tomarem as atitudes de honra com o Senhor, a gente vê que as mulheres estavam ali de longe vendo a crucificação e elas ficam com seus corações aflitos, porque elas não puderam dar a honra ao seu mestre nos últimos minutos da sua morte. Era costume do judeu trazer mirra, embalsamar o corpo com a mirra, fazer todo aquele processo de honra e de cuidado. Elas foram impedidas, o tempo não deixou, não permitiu, a situação foi totalmente contrária, mas elas tiveram que, a partir das 18 horas daquele dia, aguardar o sábado passar. Pode imaginar o coração daquelas mulheres? Eu também me coloquei no lugar de Maria, que era a mãe. Pensa que Maria estava ali. Maria, ela não pôde tocar nem no corpo do seu filho nos últimos minutos para o enterro. Ela não pôde. A última vez que Maria viu Jesus foi na cruz. E depois vivo, não é? Ressuscitado. Mas aqueles momentos que fazem parte da dor de todo ser humano, que é poder velar, que é poder se despedir das pessoas amadas, elas não tiveram essa oportunidade. Mas eu gostaria que você guardasse essa informação aí no seu coração. Guarda essa informação. Elas desejaram, não puderam, mas guarda essa informação aí. Mas a gente sabe também que no sábado algumas coisas estavam acontecendo. O burburinho naquela cidade era grande. No sábado havia
era o dia da preparação. Os principais sacerdotes e fariseus, eles estavam reunidos ali com Pilatos. E havia uma grande preocupação. Havia uma preocupação de que, no meio da noite, não é, os discípulos pudessem ir até o túmulo e roubar o corpo do Senhor Jesus, para depois dizer que o Senhor Jesus havia sido ressuscitado. Eles acreditariam que, segundo o texto, se você for lá na palavra de Deus, Mateus 28, dos versos 62 e 64, Pilatos ainda diz assim: se isso acontecer, o último engano será pior do que o primeiro. Ele está dizendo assim, como ele era um mestre enganador, eles vão querer enganar a população também. Vão roubar o corpo de Jesus para fingir que realmente ele seria o mestre que seria ressuscitado. Então, no coração deles havia essa preocupação. Então, o que eles mandam fazer? Mandam guardar o túmulo, você sabe. Eles mandam guardas para lá. Eles selam o sepulcro do Senhor Jesus com uma grande pedra. E eles passam a noite ali vigiando o corpo do Senhor Jesus. Eles tomam toda a cautela para que, segundo eles, as pessoas não continuem sendo enganadas por aquele impostor. E detalhe, eles estão falando disso mesmo tendo visto as mesmas coisas que todo mundo viu na sexta-feira. Ele viu mortos ressuscitar, ele viu o dia escurecer, ele viu tudo acontecer, mas eles ainda continuaram na sua incredulidade. Por quê? Porque a religiosidade, ela nos cega. A religiosidade, ela não nos permite enxergar. Porque quando o Senhor morre naquela cruz e todos os fatos anunciam que Ele era o Filho de Deus, paradigmas foram quebrados ali. Pessoas não seriam mais manipuladas por falsos mestres, mas pessoas teriam livre acesso ao Mestre dos Mestres. Pessoas teriam livre acesso à graça, sem precisar fazer sacrifícios mais. O sacrifício maior já havia sido realizado. O Cordeiro de Deus foi entregue por nós. O sábado, o silêncio do sábado é a espera da dúvida. Os discípulos estavam com medo, os discípulos haviam fugido. Eles também temiam pela sua vida. Porque as pessoas o reconheceram, eles andavam com aquele nazareno, eles andavam com aquele homem, eles também falam como ele, eles também se parecem com ele. E os discípulos estavam escondidos, mas imagina o coração deles, tinham deixado a sua vida para 3 anos andar junto com o Mestre, vendo quem eles amavam ter sido crucificado, mas o Senhor já tinha dito para eles tudo o que aconteceria. O Senhor foi falando, o Senhor foi preparando eles, o Senhor foi ministrando no coração deles, mas quando de fato as coisas aconteceram, eles se desesperaram, porque nós humanos somos assim, queridos. O Senhor, Ele nos prepara, mas quando realmente a coisa chega, muitas vezes nós somos tentados a também nos esquecer das promessas de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, mesmo que você tenha medo, que você tenha dúvida, que você tenha angústia no seu coração, não se esqueça, tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. E os discípulos vão vivenciar isso, eles vão viver algo sobrenatural. Mas o que acontece nesse sábado? Existem muitas, teologias, muitas discussões, que o Senhor vai até o inferno, pega a chave. Nós não vamos entrar nesses questionamentos, mas nós vamos falar exatamente o que a Bíblia ela deixa claro para nós, amém? A Bíblia deixa claro para nós que no sábado o Senhor foi colocado no sepulcro. A palavra Hades na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem também essa interpretação de inferno, de local, do inimigo, do inferno. Mas ela também tem essa interpretação, que no Hades, o que é quando o corpo desce ao Hades? É o estado daqueles que morreram, que foram sepultados de fato, que experimentaram a morte sim, e ele morreu sim. E ele foi colocado no túmulo sim. O seu corpo foi envolto ao linho. E o Senhor Jesus experimentou a morte. Porque importa que ele morra para que nós pudéssemos viver.
Então o Senhor Jesus, ele vai até a sepultura. O sepulcro, o corpo dele estava lá. O corpo dele sim foi colocado lá. E a gente vê em Lucas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia 23, no verso 46, quando o Senhor Jesus inspira naquela cruz, ele fala uma frase, ele conclui uma frase na sua vida, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele declara isso, ele inspira. Então, onde o Senhor Jesus estava? O teu espírito nas mãos do Pai, e o seu corpo na sepultura, para cumprir o quê? Para cumprir toda a palavra determinada pelo Senhor. E aí eu faço uma reflexão com você. Sábado, o corpo está lá, o Senhor está sepultado, ele morreu na sexta-feira, cumprindo o que Deus tinha falado. Mas existe um sábado, há silêncio de Deus, há silêncio da terra, um silêncio perturbador, não há uma manifestação sobrenatural de Deus. Deus não aparece em espírito para nenhum discípulo para acalmar. Deus não aparece para nenhum deles, nem para Pedro, para dizer: calma, Pedro, você negou, mas vai haver uma segunda chance para você. Não, o sábado se instalou. O sábado era real, a dor era real. E quem está do lado de fora daquela sepultura? O Senhor estava lá, mas quem estava do lado de fora percebe apenas o silêncio. Jesus fica em silêncio no sábado. No sábado, Deus está em silêncio. No sábado, o silêncio atormenta. Deus, será que Deus está com raiva? Nos nossos sábados, às vezes nós perguntamos isso. Deus sabe que Jesus está no túmulo. Alguém poderia ter perguntado ali, os seus discípulos, as pessoas que conheceram a história do Senhor Jesus. Alguém poderia ter perguntado: Deus sabe que Jesus está lá, por que Ele não faz nada? Por que Ele não age? Por que Ele não tira o Senhor logo dali? Por que precisa esperar chegar o domingo? E eu gostaria de dizer para você que, assim como nesse fato, assim como na história do maior amor que foi declarado a nós, entre uma sexta-feira e o domingo, precisa acontecer o sábado. E eu gostaria de dizer também para você que nós também temos muitos sábados na nossa vida, queridos. Entre a sexta-feira, entre a dor, entre a perda, entre a morte, e entre o ressuscitar dos nossos sonhos, existe o sábado. Sábados, que são sábados para nós. Os sábados são os dias entre a luta e a solução. Os sábados são os dias entre a pergunta e a resposta de Deus. Os sábados são os dias entre a oração que eu ofereço a Deus e a resposta de Deus às minhas orações. Os sábados, queridos, eles nos fazem refletir e pensar: o que eu faço nos meus sábados? O que fazer no sábado entre a dor que eu vivi ontem, entre a esperança que Ele vai ressuscitar amanhã? O que eu faço no meu sábado? Você vai fazer o mesmo que Jesus fez. Sabe o que Ele fez no sábado? Ele ficou em silêncio. No sábado, o Senhor Jesus, Ele permanece cumprindo o plano de Deus, o plano do Senhor. No sábado, o Senhor Jesus, Ele fica em silêncio. Porque o Senhor Jesus morreu, queridos, não foi porque alguém o tomou e ele não tinha força suficiente e ele foi engodado, não. O Senhor Jesus morreu porque ele veio para cumprir e tinha convicção. A palavra de Deus diz que ninguém tirou a vida dele, Ele deu a sua vida. Então, quando ele morre ali, quando ele está naquele sepulcro, ele está fazendo tudo convicto: eu estou cumprindo o plano do meu Pai. O sábado também, queridos, precisa nos lembrar do Senhor Jesus lá em Atos. Olha só, Atos 2, verso 27. Existe um texto que diz assim: não me abandones para a sepultura,
nem permitirás que o teu santo veja a decadência. Esse texto nos mostra que Jesus sabia que Deus não o deixaria sozinho ali. Glória a Deus. O Senhor Deus não permitiu que o Senhor Jesus estivesse sozinho no teu sábado. E no nosso sábado não é diferente. O Senhor Deus está conosco, mesmo que nós apenas ouçamos silêncio, paz, mesmo que nesse sábado não haja uma palavra de Deus, não haja um agir que nós possamos tocar ou ver com os nossos olhos, mas não significa que Deus não está trabalhando. O sábado, nós precisamos saber que Deus também, queridos, Ele não vai nos deixar sozinhos nas nossas lutas. Além de provar isso, Ele disse: estarei convosco quando? Todos os dias da sua vida. Isso é bom, não é? Isso traz conforto à nossa alma. O silêncio de Deus nessa ocasião, nesse sábado, não significava ausência de Deus. O silêncio de Deus ali, que eu anotei aqui no meu esboço, inatividade nunca é apatia, queridos. Não é porque Deus não estava fazendo nada que Ele estava apático ao que estava acontecendo, não. Tudo estava no controle das tuas mãos. E para a gente pensar nesse espaço de tempo, nesse tempo que o sábado representou, eu gostaria de lembrar você, que você repetisse comigo: os sábados têm o seu propósito. Diz assim: os sábados têm o seu propósito. Ah, como tem, queridos. Ah, como tem. O sábado, eles nos deixam sentir a força total de Deus. Nos sábados, queridos, imagina só, se Jesus tivesse morrido naquela cruz na sexta, e após 15 minutos da sua morte, Deus tivesse ressuscitado Jesus. Será que esse ato teria sido tão apreciado? Ah, Ele ressuscitou. Muitas pessoas poderiam dizer: não, Jesus só teve um mal súbito e voltou. Não morreu de fato, não é? Isso foi um engano. Ele fingiu que morreu e não morreu. A morte do Senhor Jesus poderia ser questionada, não poderia? Até hoje, não é? Quantas pessoas tentam provar que essa morte não foi verdadeira? E sabe o que é lindo? Que todo mundo que tenta provar se converte. Isso é muito maravilhoso, porque não tem como negar aquela dor, aquele sofrimento. Tudo que aconteceu foi Deus trabalhando na história da humanidade. Então, se Deus tivesse ressuscitado Jesus em 15 minutos, o ato não teria sido tão apreciado. Então precisou haver um sábado, precisou o corpo estar no sepulcro, precisou a espera, precisou o silêncio, precisou esse tempo para que todos vissem a glória de Deus. E eu gostaria de falar para você também que, se Ele resolver os nossos problemas, queridos, no segundo que eles aparecem na nossa vida, será que a gente valorizaria tanto, apreciaria tanto o poder de Deus em nós? Se fosse tão, o problema chegou, Deus resolveu, o problema aconteceu, Deus colocou a mão, será que a gente teria fé? Será que a gente apreciaria a sua força? Será que a gente contemplaria o seu milagre de uma maneira tão especial? E por isso eu gostaria de te lembrar: Deus, Ele insere um sábado, sim, entre as sextas-feiras e os domingos da nossa vida. Eu não sei qual o sábado que você vive aí. Se hoje para você é um sábado, eu tenho os meus. Ah, se tem. Se hoje para você é um sábado, eu gostaria que você tivesse no seu coração como o nosso irmão Tiago, que também suportou um silencioso sábado. Não é? Ele era um daqueles que sempre estava com Jesus. Hoje de manhã ele foi falado aqui: Pedro, Tiago e João. Tiago também vivenciou esse silêncio. E ele diz lá em Tiago 5,7: sê pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. No sábado a gente precisa exercer a nossa confiança, a nossa dependência e a nossa espera no Senhor. O sábado eles nos fazem entender que entre a cesta da dor, da perda,
da luta e entre o domingo que o Senhor vai sim cumprir sua promessa, que Ele vai ressuscitar os nossos sonhos, que Ele vai cumprir o que Ele prometeu sobre a nossa vida, vai haver sábados. Os sábados eu não posso me esquecer. O sábado, ele existe por algo muito importante para nós. Porque muitas vezes nós falamos da sexta, falamos do domingo. Mas no domingo, o Senhor apenas concluiu o que foi começado na sexta-feira. No domingo o Senhor ressuscita. No domingo o Senhor Deus produz ali a completa obra de reconciliação do homem com Deus. Mas na sexta-feira e no sábado Deus fala forte também. Na sexta Deus fala com o seu poder. No sábado Deus fala com o seu silêncio. Diz aí para o seu coração: Deus também fala no silêncio. Será que eu estou parando para ouvir? Às vezes nos sábados a gente não consegue ouvir Deus nos silêncios. No dia anterior eu preciso me lembrar no sábado. São nos sábados da minha vida que eu preciso me lembrar que quando o Senhor Jesus na sexta-feira morreu, no sábado Ele me recriou. No sábado eu preciso me lembrar que hoje eu estou vivendo no sábado. Aquilo que Ele fez na sexta-feira, foi na sexta-feira que Ele foi crucificado na colina e Ele desfez as minhas agonias, Ele desfez os meus medos e Ele desfez a minha morte. Foi na sexta. No sábado eu preciso me lembrar. No sábado eu preciso me lembrar que na sexta, naquela cruz, o Senhor perdeu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Amém? Não foi no domingo que Ele fez isso, foi na sexta. No sábado eu preciso me lembrar. Sabe por quê? Porque eu só vou viver a ressuscitação do Senhor se eu souber no sábado lembrar do que foi feito. E nós lemos aqui Isaías 53, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Isso foi feito na sexta. No sábado eu preciso me lembrar, porque o Deus vai ressuscitar, o Senhor Jesus. No sábado eu preciso me lembrar que quando o seu sangue foi liberado naquela cruz, queridos, isso é muito forte. Quando na sexta-feira Ele entrega o seu sangue, quando na sexta-feira o seu sangue é vertido naquele madeiro, quando na sexta-feira Ele vivencia as piores atrocidades, Ele tem o seu lado furado com uma lança, na sexta-feira dão vinagre para Ele, tudo que você já sabe. Quando o seu sangue é derramado ali, sabe o que foi liberado? Foi liberado uma voz para mim, para você, que diz: eu te libero perdão, eu te libero reconciliação, existe perdão para você. Foi na sexta. No sábado eu preciso me lembrar, nos sábados da minha vida existe perdão, existe reconciliação no Senhor. E é por isso que todos os dias, queridos, a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Mas foi na sexta que Ele produziu isso. Na sexta, eu preciso me lembrar no sábado também, queridos, que o Senhor se entregou, não foi porque alguém o tomou, Ele fez isso decididamente. No sábado eu preciso me lembrar que o Senhor não se entregou partes dele ali, o Senhor se entregou por mim. Isso é totalidade, isso é tudo, isso é o Filho de Deus. Isso é o plano do Senhor. E eu preciso me lembrar nos sábados da minha vida que eu também preciso me entregar a esse amor totalmente. Não apenas nas sextas da minha vida, ou apenas nos domingos que há o ressuscitar do Senhor. Eu preciso me entregar ao Senhor totalmente. Eu preciso me entregar ao Senhor em todos os dias. Nos dias em que Ele me abençoa, nos dias em que Ele me prospera, no dia em que Ele abre a porta, no dia em que Ele escancara, no dia em que provê. Mas eu preciso me entregar ao Senhor todos os dias da minha vida, independente de, porque a entrega do Senhor Jesus naquela cruz, queridos, ela deixou claro para nós
que Ele se entrega, e nós precisamos nos entregar todos os dias. Ele se doa ali, e nos meus sábados eu preciso me lembrar que me doar ao Senhor não é apenas dizer que eu sirvo. Me doar ao Senhor é dizer: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Me doar ao Senhor é dizer: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade, Senhor. Me doar ao Senhor é dizer: Senhor, menos de mim e mais de ti. O Senhor se doa ali, Ele doa a sua vida. Ele diz na palavra: ninguém toma ela de mim, eu a dou porque eu quero. A vida dele não foi tomada. Ele deu porque ele quis. Sabe por que ele fez isso? Porque o amor, queridos, de fato não é sentimento. O amor é decisão. E quando o Senhor morre naquela cruz, Ele morreu porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos trazer de volta ao amor do Pai. Se o Senhor Jesus deixa a sua vida ali, se o Senhor Jesus nos ama primeiramente, será que a gente merecia esse amor, queridos? De forma alguma. Quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo hoje, que as pessoas falam de Jesus, não é? De umas formas tão pejorativas. As pessoas têm coragem de xingar Jesus. Esses dias eu estava lendo um livro que o José Saramago diz que sim, Caim sim é um homem digno de ser respeitado. Deus é um lixo, Jesus é uma porcaria. Isso é um homem da Academia Brasileira de Letras. E ele fala de Deus, de Jesus, assim. Às vezes a gente cristão não quer nem ler o que está escrito ali. E quando Deus envia o seu filho, Deus está enviando o seu filho para um povo que muitas vezes vai rejeitar esse amor, que muitas vezes vai falar do seu filho dessa forma desrespeitosa, desonrosa, de pessoas que vão estar pouco se importando por esse sacrifício, de pessoas que vão estar pouco se importando ou desacreditando, mas independente disso, Senhor Deus decide amar. Independente disso, Senhor Deus, Ele nos ama primeiro. E quando Ele tem aquele ato na cruz através do seu Filho, Ele prova o seu amor em atitudes por nós. Amor, queridos, é atitude. Muitas vezes as pessoas falam que amam. Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor conhece o meu coração, sim, queridos. Mas nós precisamos demonstrar esse amor. Nós precisamos expressar esse amor. Você sabe, existem várias formas de expressar esse amor: em adoração, em sujeição, em louvor, em viver a vida para Ele. E eu gostaria de te lembrar: o amor de Deus, Ele é ágape. Eu não merecia. Você não merecia, a humanidade não merecia, mas não foi por isso que Ele deixou de nos amar. Ele te ama independente do que passou, independente de hoje. Ele vai nos amar. Não há nada que a gente possa fazer que Deus deixe de nos amar. Ele sempre vai nos amar. Ele sempre vai nos conceder a sua oportunidade. Por isso nós precisamos decidir amar também desta forma ágape. Dizer: Senhor, eu decido te amar. Independente do que aconteça na minha vida, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Independente do que o Senhor faça ou deixa de fazer, o que o Senhor fez naquela cruz já foi o suficiente para que eu te sirva todos os dias da minha vida, queridos. O amor de servir ao Senhor, queridos, é ser servo, é ser adorador, é ser consciente de alguém que entregou a sua vida por nós. O Senhor não precisaria fazer mais nada por nós, queridos. Tudo que nós precisamos já foi feito. Já nos foi concedido esperança ali. Já nos foi concedido vida ali. Já nos foi concedido amor ali. Já nos foi concedido perdão ali. Já nos foi concedido ligação a Deus ali. Ali nós não precisamos de ninguém mais para falar conosco, com Deus, através de uma pessoa. Ali a gente pode se achegar ao Pai. A gente pode ser chamado filho de Deus. A gente pode chegar diante de Deus
Deus, receber o seu abraço, literalmente, queridos. Isso é o amor. Foi ali no sábado, eu preciso me lembrar que Ele me amou tanto ontem. Ele me amou de uma maneira sobrenatural, de forma que ninguém amaria, porque eu sei que o domingo vai chegar. Ele vai. Na crucificação Ele chegou, e na nossa vida também vai chegar, queridos. Os sábados, eles existem para que nós possamos ouvir no silêncio de Deus que Ele não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou, que Ele não deixou de agir por nós, mas que nós precisamos passar esse sábado para que quando o milagre chegar, a gente possa bradar, a gente possa louvar e a gente possa glorificar ao Senhor. E eu gostaria de pensar com você. Lembra das mulheres que eu te falei lá no início da mensagem? Elas não puderam, não é? Concluir. A honra ao Senhor. Elas desejariam honrar ao Senhor. E o texto fala que quando, né, chega o momento, elas preparam tudo, a mirra. Elas estão preparadas para ir lá fazer tudo o que elas desejavam fazer pelo Senhor na sexta. E o texto fala que o túmulo está lá fechado, não é? Numa pedra imensa que nenhum ser humano seria capaz de remover. E eu gostaria de pensar com você. O texto fala assim. Gostaria de pensar com você, amém, queridos? Não está exatamente assim na Bíblia, mas vamos pensar. Eu gosto de entrar na história, eu gosto de me imaginar ali na cena. Será que Jesus, para ressuscitar, precisaria do anjo remover a pedra? Será? Nós vemos em outro texto que quando Ele ressuscitou, o pastor citou hoje esse texto de manhã. Ele entra lá, os discípulos estão, Ele atravessa a porta, Ele atravessa a janela e aparece lá na sala, não é? Para eles. Precisam alguém abrir uma porta, uma janela? O Senhor não precisava de anjo para abrir a porta para Ele ressuscitar. Só que as mulheres precisavam que o túmulo estivesse aberto para que elas pudessem entrar. Elas jamais conseguiriam abrir aquele túmulo. E os guardas também não permitiriam, não é? Mas o fato é que a história bíblica relata que quando elas chegam lá, a pedra havia sido removida, houve um terremoto, o anjo estava lá, sentadinho sobre a pedra, o sepulcro estava aberto, e elas que desejavam honrar, no domingo, quem foi honrada? Elas foram as primeiras a ter a oportunidade do anjo dizer: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Olha só, elas queriam honrar, elas queriam adorar, elas queriam prestar culto, e Deus, que conhece o coração, preparou no domingo, na madrugada do domingo, a oportunidade para que elas vivenciassem e desse a melhor notícia que a humanidade pudesse receber. Ele ressuscitou. Naquela época, mulheres não tinham oportunidade de falar nada. Mulheres não eram nem ouvidas. E olha o que o Senhor Deus faz. Deus dá a elas, as que não fugiram, as que estavam ali para adorar, as que queriam honrar, a oportunidade de dizer: Ele não está lá, Ele ressuscitou. Então, quando o Senhor Jesus, queridos, Ele aparece ali para Maria Madalena. Lembra Maria Madalena? Quanto ela foi por Deus curada, por Jesus curada. E fala com ela: Senhor, concede. Eu gostaria de pensar com você. No sábado, sepulcros, pedras, tampam os nossos sepulcros. Muitas vezes, situações travam a nossa vida como os guardas travavam ali. Mas nos nossos sábados, queridos, não são homens que vão remover as pedras para que tudo que precisa ser ressuscitado aconteça. É a própria mão de Deus. É a própria mão do Senhor.
Não sei de que forma, se através de um anjo, se através de uma ação sobrenatural. Mas eu gostaria que você tivesse no coração o que Deus fez por essas mulheres. Deus abençoou e a porta do túmulo foi removida de uma forma sobrenatural. E elas foram as primeiras a poder não tocar no corpo. Elas foram lá para tocar num corpo, num túmulo, num defunto. Mas elas encontraram lá vida. Elas encontraram lá salvação. Elas encontraram lá uma história da humanidade recriada. Elas encontraram lá a melhor notícia que nós poderíamos receber. Todo o plano foi concluído. Ele ressuscitou. E eu gostaria de dizer com você, vai comigo lá para o livro de Lucas, capítulo 14, queridos. Desculpa, João. João capítulo 14. Perceba que o texto diz que os discípulos estavam com medo de toda essa situação. Os discípulos fugiram. Você conhece a palavra. Depois que elas vão lá anunciar que o mestre havia ressuscitado, que ele não estava lá, o anjo estava lá bonitinho sentado esperando elas chegarem para dar a notícia. Elas que foram para cumprir um funeral, saem de lá com palavras de vida. Fica a dica para você. Muitas vezes no seu sábado você está achando que há só morte, que não vai mais haver vida. Enquanto nós achamos assim, nós vamos para o funeral, como elas estavam indo, o Senhor já tinha preparado esperança e futuro. O Senhor já tinha preparado o melhor. Você crê nisso? Pedras na nossa vida são removidas, queridos, pelo Senhor. E isso não tem como a gente explicar. A forma que Deus vai reconstruir a nossa história, a forma que Deus vai reconstruir o nosso futuro, os planos que Deus tem para nós são infinitamente maiores e sobrenaturais do que aqueles que nós tememos nos nossos sábados. É por isso que nos sábados eu preciso me lembrar que tudo que eu vou viver amanhã foi realizado ontem, foi prometido ontem e Ele vai cumprir, amém? E a palavra de Deus diz em João 14, olha só, antes do Senhor ir para todo esse momento que nós falamos aqui, o Senhor tratou, o Senhor cuidou do coração dos seus discípulos. O Senhor deu a eles promessas. O Senhor confortou a alma deles. Mas por que quando o sábado se instalou eles temeram? Porque diga assim, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E eu gostaria de perguntar para você, no sábado que você está vivendo aí, Deus já não fez promessas antes para você? Deus já não disse que estaria cuidando de você? Deus já não disse que estaria providenciando todas as coisas? Deus já não disse que o seu final, queridos, é muito melhor daquilo que você sonha? Deus já não disse que tem para nós esperança e um futuro? E o Senhor Jesus, olha só, antes do capítulo 19 que nós lemos hoje, olha o que o Senhor diz para eles. O Senhor conforta o coração e o Senhor faz promessas. E quando o Senhor ressuscita no domingo, essas promessas elas seguem eternamente, hoje para nós, amanhã para nós, até a vinda do Senhor, glória a Deus. Então você não é alguém que talvez esteja vivendo entre a sexta da dor e o domingo da ressurreição. Você não é apenas alguém que está vivendo só sábados. Existirão os domingos do Senhor. Já foi prometido. O texto diz aí: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus. Ele ressuscita no domingo, mas ele já havia prometido: eu vou ao Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Para nós, queridos, não tem outro futuro. Pode ser que nós vivamos sábados nessa terra, pode ser que as nossas pedras sejam removidas, mas o nosso final já foi declarado, é juntamente com o Pai. A promessa já foi liberada, a palavra de Deus já foi ministrada, o nosso sábado já foi vencido.
Eu apenas preciso me lembrar, não existe outro amor. Eu preciso confiar, eu preciso escutar o silêncio de Deus e vivenciar a ressurreição do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Você crê? Não se turbe o vosso coração. Ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e é para lá que eu e você vamos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.